O nome dessa live é Quem é Renan Santos, e com este nome nós damos início a ela, tá? Quem é Renan Santos? Por que esse cara tá aparecendo em pesquisas? Quem é ele? E vamos começar nesses termos. Vamos lá. Prazer a todos que estão chegando aqui. Meu nome é Renan Santos. Eu nasci no dia 14 de fevereiro de 1984, na cidade de São Paulo. Meu signo é Aquário. Meu time é o São Paulo Futebol Clube, mas também gosto muito da Portuguesa de Esportes. Meus heróis são Jaspion, Ayrton Senna. Acho que são os meus dois heróis da infância. Foram Jaspion e Ayrton Senna. Mas também gosto muito do Ceia de Pegasus e do Wiki de Fênix. Foram dois heróis importantes também na minha formação. Morei na Zona Leste de São Paulo, depois Zona Sul de São Paulo. Entrei na Faculdade de Direito da USP. Não completei o curso, fiz faculdade política acadêmica, larguei, fui trabalhar com recuperação de empresas, venci, perdi. Depois voltei a me envolver em política a partir do ano de 2013, nas famosas jornadas de 2013. Lá entendi que aquela defesa genérica de somos todos contra a política, de nada servia. Lá aprendi que deveria criar um grupo que defende um nicho de ideias específico. Com base nisso, fundei em 2014 com meus amigos Kim Kataguiri, Pedro Deirô, Alexandre Santos, Gabriel, Rafael Riso, precisamos dizer aí. Estava lá. Fred Hall, acho que foram esses, né? O grupo Movimento Brasil Livre, e grupo que entrou para a história como um dos movimentos mais importantes da história do Brasil, mais importante em termos políticos, em termos de resultados políticos do que o MST, por exemplo, mais importante em termos de movimento de juventude do que a UNE. Vocês precisam entender quem é o Movimento Brasil Livre e colocar a sua perspectiva, tá? Com uma relevância histórica colossal e que vai cumprir o seu destino, porque agora, depois de 10 anos, depois de muitas aventuras e desventuras, esse grupo está formando um partido político chamado Missão, e este partido vai participar das próximas eleições. Renan Santos não é nem de longe o mais conhecido desse grupo de pessoas. Kim Kataguiri é muito mais famoso, Guto Zacarias é muito mais famoso, Amanda Vetorazza é muito mais famosa, Arthur Duval é mais famoso, outros, Cristiano Beraldo é mais, e vários líderes regionais também são mais conhecidos do que Renan Santos. Renan Santos, entretanto, é uma figura que faz lives e que trabalha bastidores, é conhecido na imprensa, então talvez tenha um nicho, né, específico de brasileiros que acompanhem bastante e que tem uma certa, vamos dizer, convergência muito forte de ideias com esse cara, a ponto de, quando colocado numa pesquisa eleitoral, ele aparece em todos os cenários com mais de 1%, né? Teve cenário com 3%, mas nos cenários mais consistentes apareceu com 2%, o que naturalmente me deixou muito chocado. Até começando a live, foi muito louco, porque eu estava no grupo de WhatsApp do MBL, da Nacional do MBL, tinha chegado em casa, estava sentado, ia colocar algum vídeo de Fórmula 1 para ver, simplesmente para relaxar. E aí quando eu chego, né, dou aquela bisoiada no celular, eu olho, né, o que me mandou um print de uma imagem, de uma televisão mostrando a pesquisa. Fui num grupo de porta-vozes, vejo o bombeiro Rafa colocando a mesma imagem, e eu tava lá, eu achei que era zoeira do Kim, mas o Kim não tava zoando. Fui olhar, não, realmente saiu. Aí quando eu fui ver, me mandaram matéria da TV, e é real, eu tava figurando para presidente da República com 2%, no cenário hoje mais provável. Entendendo, aliás, que esse número será, né, se a gente criar realmente o cenário provável que vai ser Lula, Tarcísio, Renan Santos, talvez alguém da esquerda, esse número deve aumentar 1% aqui, 2%, 3% ali. Isso no cenário de hoje, tá? A gente vai entrar alguns dados da pesquisa, mas para quem não entende de pesquisas, é bastante impressionante. É bastante impressionante porque eu não faço campanha, eu sequer me divulgo como candidato a presidente, nunca tive essa, como eu posso colocar, essa pretensão. Sou super realista com relação ao meu tamanho, jamais imaginaria que isso ia acontecer. Eu fiquei até desconfiado que as pessoas estavam vendo, Renan, sei lá, vou colocar aí porque eu sou do Renan Calheiros, sabe? Só que eu fui olhar, o demográfico não bate com o eleitor do Renan Calheiros, né? É muito mais no sul-sudeste, é muito mais presente com homens jovens com escolaridade alta. Literalmente um tipo de gente que tem asco do Renan Calheiros. Então, não é sequer um tipo de público que confundiria o nome na hora de colocar. É um tipo de pessoal que tem escolaridade, que sabe exatamente o que está fazendo e que colocou meu nome lá. E eu fico, ok, né? Fico muito grato. E nesse ponto eu inicio a live e coloco aqui. Isto é muito grande. Aí você vai falar, mas o Renan é grande? 2% é grande? Sim, é grande. Eu não sou, eu volto a falar, nem de longe um dos caras mais conhecidos do grupo, tá? Mas o fato de já aparecer aí denota um grande potencial. E o potencial é o seguinte:
Como nós não estamos abrindo hoje concessões para os mais diversos públicos, então nós não vamos falar, nós não estamos buscando agora falar com a tia do Zap ou com o tio do Zap. O homem boomer, tanto à esquerda quanto à direita, não será alvo do nosso trabalho. Se ele gostar do nosso discurso, beleza. Mas nosso discurso não foi voltado para ele, porque o objetivo do nosso discurso é justamente negar os erros cometidos pelas gerações mais antigas. Você fala, o que você quer dizer com isso? Muito simples. O erro cheio de culpa, que foi a tal da Constituição de 88, que foi construído pela geração boomer, por esses homens e mulheres, hoje com mais de 60 anos, esse erro vai precisar ser corrigido a duras penas. E quais são essas duras penas? São muitas. Nós vamos precisar definitivamente alterar a legislação que mexe com o direito penal e processo penal. A culpa dos porões do DOPS vai ter que ser jogada de lado para a gente entender que o crime organizado mata muito mais gente, mas muito mais gente do que os mortos da ditadura militar. Não há comparação. Muito mais gente inocente morreu do que vítimas da ditadura. E aqui eu coloco as vítimas inocentes e as vítimas merecidas da ditadura militar. Tinha muito terrorista que mereceu o prego que tomaram, mereceu o chumbo, tá? Muita gente que morreu nas mãos dos militares e merecia ter morrido nas mãos dos militares. Os assassinos do Mendes Júnior, um herói da Polícia Militar de São Paulo, que foi vítima dos terroristas, tinham que morrer e muito bem morrido numa bela de uma cova, tá? Então, teve gente que não era inocente que morreu, assim como teve gente que foi alvo de violação, de tortura e dos crimes mais horríveis cometidos ali na ditadura militar. Mas nada disso, nem em termos quantitativos ou qualitativos, se equipara ao caos que virou a segurança pública do Brasil desde a promulgação da Constituição de 88 e desde os entendimentos infelizes que os tribunais brasileiros têm e que a política brasileira tem sobre enfrentamento ao crime. A gente se tornou leniente, a gente permitiu que milhões de brasileiros vivam sob a égide do crime organizado mesmo. Vivam com medo, vivam sob um terror constante. Que o crime organizado hoje, como o PCC, fature bilhões. Que operações da Polícia Federal aconteçam e, na prática, os envolvidos não vão ficar muito tempo na cadeia. Grupos como o do Comando Vermelho e congêneres tomando cidades inteiras como Fortaleza. É isso que vocês estão ouvindo. Fortaleza está nas mãos do Comando Vermelho. O crime organizado já tomou. Salvador, você tem uma guerra de facções. Se você fizer assim, ou fizer uma joinha, ou um V da vitória, você vai estar sinalizando eventualmente com uma facção, e aí vão ver sua foto e vão eliminá-lo. Natal, brigas e tiroteios envolvendo gangues das mais bizarras e diversas. Belém do Pará, a cidade, além de ser hoje um favelão na mão dos barbários, uma triste sina de um lugar lindíssimo que poderia ser incrível, é também um dos lugares mais perigosos do Brasil. Todas as capitais do Nordeste, São Paulo inteiro, São Paulo como exportador do PCC. Para onde nós olhamos, nós vemos o crime. E essa é uma das coisas que, infelizmente, foram legadas pelas gerações mais velhas. A ideia do, olha só, temos que tomar cuidado, porque o importante é reabilitar. O importante não é reabilitar. A partir do momento que uma pena é construída de modo a reabilitar o criminoso, a própria lógica da pena, a própria noção de função da pena, ela tem como objetivo, ou seja, ela tem como protagonista um criminoso. Ou seja, a pena é feita para dissuadir outro criminoso ou para reabilitar aquele criminoso. A pena ignora o papel da vítima. A vítima é apenas, vamos dizer, um elemento instrumental, como diz o importante jurista Silvio, um jovem brilhante, tá? A vítima é um instrumento, ela é instrumentalizada, é colocada ali, vamos dizer, aos olhos do direito, apenas como um instrumento para que você promova justiça social ou reabilitação. Mentira! A vítima é a protagonista. Nós temos que voltar a colocar a vítima dos crimes violentos como protagonista. Ou voltar não, pela primeira vez na história do Brasil, colocar ela como protagonista. Nós também temos que mudar o direito brasileiro para torná-lo apto, junto com as forças de segurança do Brasil, a destruir o crime organizado e não permitir que nunca mais ele retorne às posições que ele está hoje. Outra coisa que aconteceu, a ditadura militar, né, por ter sido também ela própria uma ditadura, ela deu aso, tá, a uma sanha tão democratizante que permitiu que ONGs de todos os tipos, associações de todos os tipos, aparatos paraestatais, um exemplo, a OAB, se tornassem tão poderosas que eles se incrustassem na máquina do Estado e participassem desse jogo todo, tornando o Estado completamente paralisado. Um exemplo, para eu ser bem claro com vocês, a lógica que permite, vamos dizer, que sindicatos, partidos e associações de âmbito nacional entrem com ações, ADPFs de todo tipo,
no STF. E aí, qualquer um dessas associações fica participando e judicializando, por exemplo, projetos de leis oriundos do legislativo, que deveriam ser soberanos. A lógica dos privilégios, do funcionalismo com toda a sua estabilidade, a lógica dos direitos para o funcionalismo público sem parar. Direitos sem deveres, direitos sem deveres. A lógica é que o grande problema do Brasil é a desigualdade, portanto, vamos ficar sugando de quem produz e vamos dar para quem não produz. O tempo todo. E é uma lógica que eu vou colocar perversa que funciona de todos os meios. Você tira de um cidadão produtivo, não necessariamente para dar para um cidadão improdutivo, mas você pode dar para uma empresa improdutiva através das renúncias fiscais que nós temos. A maior das renúncias fiscais faz parte da ideia da desigualdade regional. Não, precisamos lá povoar o Amazonas, então vamos gastar 50 bi por ano com a Zona Franca de Manaus. Nada contra vocês, população de Manaus. Mas definitivamente não dá para custar 50 bi por ano manter a Zona Franca aí. Não dá, não faz sentido. Essas empresas deveriam estar em outros lugares e a gente tinha que fazer uma transição para que vocês possam ter uma economia pujante, orgânica e verdadeira, não essa ficção. As regiões nordeste do Brasil, por conta de sofrerem muito, historicamente estão sempre sofrendo muito, né? Elas são, vamos dizer, destinatárias de recursos dos mais diversos de todos os programas sociais, até porque são hiperrepresentados tanto na Câmara, pela divisão federativa, quanto por um Senado que segue uma lógica antiga, né, ou uma lógica clássica, federativa, que faz com que todos tenham 3 senadores. Assim, coronéis que mantêm as pessoas na pobreza lutam por obter recursos que eles mesmos desviam na sua base eleitoral, mantendo essas pessoas na pobreza sem alterar a dinâmica econômica e social desses lugares, mas usando aquelas pessoas como base eleitoral para permanecer lá, usufruindo do dinheiro da União, que é obtido através de outras regiões que trabalham mais. E mais, usufruindo também do dinheiro dos nordestinos que trabalham e muito, diante de um sol escaldante e que poderiam estar fazendo muito mais e se beneficiando de uma vida muito melhor, mas que não conseguem isso porque são tocados, geridos, administrados por uma elite absolutamente canalha. Outra lógica geracional que a gente tem aqui é a lógica do coitadismo. Uma lógica do coitadismo que fez nós brasileiros não nos imaginarmos como homens e mulheres virtuosos que vão encarar o futuro de peito aberto, e sim gente que está permanentemente precisando de ajuda. Ai, eu preciso de ajuda. Ai, eu fui sabotado. Ai, o destino é muito mal comigo. Ai, eu sou um brasileirinho contra esse mundão todo. E não é. Nós tomamos um pito indireto do Xi Jinping, que foi muito claro em dizer que a América Latina, o Brasil, o maior de todos os países da América Latina, adotou um caminho derrotado de assistencialismo e não de produção. A China e a Ásia adotaram o caminho da produção. Nós adotamos o caminho da assistência. Eles estão ricos, nós estamos subdesenvolvidos. Eu volto a colocar, a Ásia está rica, a Ásia já é desenvolvida e daqui até o fim desse século será o leste asiático a dar as cartas no mundo, junto com os Estados Unidos. Enquanto nós aqui vamos assistir de longe, recebendo auxílios e servindo talvez com muita sorte como um destino de férias. Essa mentalidade derrotada, tacanha, tosca, que enxerga tudo numa luta contra a esquerda, assim, quem é a esquerda? Nós, a turma do Lula, a turma do Disseu, a turma do Chico Buarque, a turma do Gil, a turma do Caetano, nós, essa turma que já tá morrendo e que já tinha que ter largado o osso há muito tempo, nós defendemos a democracia. E do outro lado, a turma dos generais, do capitão Bolsonaro, a turma do regime militar, da Transamazônica, a turma do Arena, a turma que entregou uma dívida externa gigantesca pro Brasil, a turma que entregou um Brasil todo atrapalhado, a turma que ajudou inclusive essa esquerda a crescer. Esses dois lados aí, que estão no imaginário dos homens mais velhos do Brasil, dos homens e mulheres mais velhos do Brasil, que fazem um petista votar no Lula contra o fascismo, e que fazem um bolsonarista votar no Bolsonaro contra o comunismo, essas pessoas simplesmente precisam largar o osso. E aí, quem é Renan Santos? Renan Santos é parte de um grupo de pessoas que está propondo mudar esta dinâmica por completo. Nós queremos um Brasil construído pelas novas gerações. Nós queremos que os homens jovens talentosos do Brasil, homens e mulheres aqui para ser, né, mas os homens, né? Nós queremos que a juventude do Brasil, e quando eu falo juventude, eu estou incluindo aí gente de 30, 40 anos, estou falando das pessoas que estão na sua flor da idade, na idade mais produtiva, cheia de ideia na cabeça, dialogando com tecnologia, com vontade de construir um lugar melhor para si e para as pessoas ao redor.
Nós achamos que essas pessoas têm que ter essa oportunidade, que essas pessoas não podem apenas pagar a conta dos erros do passado dos seus pais e avós, mas sim que, dado que pagam a conta, que vão ter que se sentar à mesa e ter direito de escolher o próprio destino. Porque do jeito que tá, o único destino que essas pessoas escolhem é o do aeroporto para ir embora do Brasil, tentar a vida em outro lugar. E é muito mais fácil hoje e melhor pegar um avião e tentar a vida em qualquer lugar, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. Tem gente que já foi para a Ásia, do que no Brasil. E mais, o Milei já estava falando em fechar a fronteira para nós brasileiros, porque os argentinos serão, talvez, aqueles a não negar a chegada de brasileiros, porque no caminho que a Argentina está tomando, quando comparado ao nosso, a Argentina está melhor do que a gente. Veja, quem é Renan Santos? É só um proponente disso. É só um cara muito louco que montou um grupo político muito diferente, um grupo insubmisso, um grupo que toda vez que foi instado a baixar a cabeça para os seus inimigos, ele não aceitou. Que pagou um preço muito alto por isso. Caiu na insignificância. Um grupo que em 2019 perdeu tudo que tinha. Perdeu seguidores, perdeu doadores. Fazia lives. Nesse instante nós estamos com 16 minutos de live e já tem 6.200 pessoas. Naquela época, meus amigos, nós tínhamos 300 pessoas. Estou falando aqui, Riso, agosto de 2019. 350 pessoas. Tá? Nenhum doador. Faturamento mensal do Movimento Brasil Livre, R$26 mil. Uma lojinha de esquina faturava mais. Mas nós continuamos com o sonho maluco, não, vamos ficar de pé, vai dar certo. Eu nem sei por qual razão, naquele momento, o momento mais negro de todos, o momento mais difícil, nós estávamos de pé. Eu não consigo nem entender, porque era tão pouco dinheiro e nós caímos tanto na irrelevância e os ataques eram tão grandes que não dava para acreditar. Era uma época, só para contar para vocês, tá? Que quase ninguém na tal da direita independente estava conosco. Nós éramos ataques de muita gente que até se tornou amiga de novo da gente. Fica aquele vagabundo lá do Nando Moura, ele não gosta, ele tem uma memória seletiva. Aquela época, quando já estava muito claro os crimes do Bolsonaro, ele era bolsonarista, porque ele queria atacar a gente, porque ele tinha uma inveja do Arthur, talvez, tinha os problemas ali mal resolvidos dele, né? Um sujeito perturbado. Mas muitos outros, não era intuitivo estar na posição que nós estávamos. Mas nós e outras pessoas corajosas pavimentamos esse caminho. E eu falo cada vez mais que este caminho não é um caminho que vai ficar preso dentro desse discurso esquerda-direita. Eu faço uma pergunta para vocês. Importa se o Nayib Bukele é de esquerda ou direita? Importa. Porque essas definições tolas acabam colocando a gente sempre no colo de algum vagabundo burro e barato. Um vagabundo burro e barato, com o discurso mais tosco de todos. Aí o Bolsonaro, eu sou de direita! O que quer dizer ser direita? Hoje um brasileiro acha que ser de direita é ser Bolsonaro. Nós não somos Bolsonaro. Mas nós temos posições muito mais duras e resolutas do que o Bolsonaro. Para muita gente, no período de 2016 a 2020, ser de direita é ser contra a corrupção. Nós sempre fomos muito mais contra a corrupção do que o Bolsonaro. Por mais que ser de direita não signifique ser contra a corrupção e você tenha corruptos à esquerda e à direita. Tá? Ser de direita naquela época era defender reformas profundas do Estado brasileiro. O Bolsonaro nunca defendeu essas reformas. Reformas no sentido de liberalização da economia, reformas pró-mercado, aumento da liberdade, da capacidade de agência do homem e do empresário brasileiro, para dar um exemplo. Bolsonaro nunca foi a favor disso. Acabar com privilégios, Bolsonaro nunca foi a favor disso. E eu estou falando de uma agenda que era o que, como o brasileiro de direita se entendia naquele período. Tá? Ah, certo conservadorismo, o Bolsonaro na terceira, quarta família dele, diferente, como sua família exótica, sua perspectiva de mundo exótica. É isso? Uma hora ele finge que é católico, outra hora finge que é evangélico. Né? Ser de direita para o brasileiro se tornou ser Bolsonaro. E nós não somos Bolsonaro. E se o entendimento geral é que todo Bolsonaro é direita, por mais que, do ponto de vista da precisão, nós sejamos um grupo que podemos ser classificados à direita, no entendimento geral, nós não precisamos ficar presos nisso. Nós vamos ter nossa própria doutrina. Nós vamos ter nosso próprio pensamento. Nós vamos ter nossas próprias ideias. E aí vocês chamem elas do que vocês quiserem. Tá? Nós somos o MBL, nós somos um partido missão e nós somos o grupo que vai mudar o Brasil. E esse é o nosso destino e cada vez mais eu tenho certeza disso. Quando eu vi o resultado ontem da pesquisa, eu me toquei. Somos nós. O futuro do Brasil somos nós. E as pessoas que acompanham a gente entenderam isso. Eu volto a colocar, não é sobre o Renan, não sobre eu. Eu sou muito menor do que os principais nomes nossos. Quando as pessoas entenderem que um dia vai ser a vez de Sandro Filho, um dia vai ser a vez de Matheus Batista, de tantos outros, e que os fundadores eles foram o alicerce disso tudo, a roda vai já ter girado. Mas
Um grupo de pessoas ter colocado meu nome ali e ter falado, não, eu vou votar nesse cara, isso denota uma fidelidade ao plano que poucos grupos têm. O Zema, governador de Minas, né, num dos cenários ele tá com 4, eu tô com 2. Meu Deus do céu, o Zema é governador de Minas Gerais. E ele passou os últimos anos da vida dele seguindo um manualzinho de como se comportar na direita brasileira. Bolsonaro espirrou, ele vai lá, pega um lenço. Bolsonaro falou, tô com fome, ele tira a comida da boca e dá pro Bolsonaro. Submisso como um cão. Zema é o exemplo do direitista brasileiro que entendeu a regra do jogo. E mesmo assim ganhou e foi reeleito em Minas. E tá tecnicamente empatado conosco, que nem candidatos somos. Isso é muito bizarro. Isso quer dizer que se nós fizermos alguma campanha, nesse cenário que vocês estão vendo aí, que é o cenário 1 estimulado, tá? Que é o cenário hoje o mais provável, se eu me esforçar um pouquinho, eu busco esse Zema, eu passo ele. E se a gente aumentar o nosso conhecimento e levar o nosso discurso pro resto do Brasil, eu não acharia loucura a gente começar a buscar os 6, 7, 8, 10%. Até porque este cenário aqui, ele pega um determinado Tarcísio, um Tarcísio com apoio do Bolsonaro. Diante de 2 outros nomes da direita, ali tem o Zema e ali tem eu, é muito estranho falar em primeira pessoa ali, né? Tem o Renan Santos da Missão, eu, que são nomes, vamos colocar aqui, bem menos conhecidos. O Zema é bem conhecido, eu sou menos, mas com potencial de crescer e roubar a eleitoral do Tarcísio. Eu volto a colocar, o Tarcísio não tem muita coisa para mostrar aqui no estado de São Paulo. São Paulo nem de longe é um dos melhores estados em segurança. São Paulo nem de longe é um dos melhores estados em educação. Tarcísio só leva fama. Um dia pintaram ele, esse cara faz muitas obras. E aí desenharam esse Tarcísio, entregaram aí, e fica todo mundo achando que o cara é uma das 1000 maravilhas do mundo. Não é uma das 1000 maravilhas do mundo. É sob o governo de Tarcísio que o PCC mostrou aí que é uma operação multibilionária. É debaixo do nariz do Tarcísio que o PCC opera no Porto de Santos ou na Faria Lima. É debaixo do nariz do Tarcísio que o PCC tomou as regiões do litoral brasileiro inteiras. E o Tarcísio só fica ali reativo, olhando. Aí diz que inaugura uma ponte, aí inaugura outra coisa, e intercala uma inauguração de uma obra iniciada no governo anterior e outra, com declarações de submissão ao Bolsonaro. Ele disse o seguinte, que caso vire presidente, a primeira coisa que ele fará será anistiar o Bolsonaro. Ora, esta é a resposta que um sabujo dá, que um puxa-saco dá. Tarcísio se comporta como um sabujo e um puxa-saco. Bolsonaro, vou correr para anistiá-lo. Não, Tarcísio tem pessoas muito mais importantes a serem anistiadas e libertadas. E eu não me refiro à turma do dia 8. Eu me refiro a moradores de favelas ao redor do Brasil. Estou me referindo aqui a mais de 20, provavelmente coisa de 25 milhões de brasileiros que vivem sob a égide do crime organizado. São esses que você tem que libertar. Mas você não vai libertar. Quem vai libertar, se eu for candidato, serei eu. No primeiro dia de mandato, eu sequer vou ficar lá recebendo a faixa, vou mandar o Carratu buscar a faixa do Lula. A gente vai buscar aquela faixa, vai mandar lavar. Lavar bem, vai tirar aquele cheiro horrível de cachaça. E nós vamos pegar um avião e encontrar o governador do Rio eleito pela missão, Bombeiro Rafa, com seu vice, Sargento Martins, o bruxo. Vamos encontrar as forças de segurança e vamos, conforme previamente combinado e construído a estratégia, nós vamos invadir e tomar a primeira das favelas e libertar as pessoas. E ali, na primeira operação, que vai acontecer no dia 1º de janeiro de 2027, o jogo vai começar. Nós vamos eliminar o crime organizado daquela favela, nós vamos instalar uma base policial, nós vamos abrir vias, vamos derrubar algumas vielas, vamos abrir as vias, vamos dar espaço para as pessoas morarem, vamos construir habitações para algumas pessoas que terão suas casas derrubadas, habitações temporárias até que o programa habitacional as aloque num prédio decente para que elas morem. Nós vamos começar imediatamente a construção de uma escola sob o controle da polícia para que aqueles jovens que costumam ser recrutados pelo crime organizado, que são a mão de obra barata do crime, tenham referência masculina, tenham esporte, tenham treinamento técnico para arrumar um emprego decente. E aquela escola é um recado para todo mundo. Começou um Brasil diferente. E é isso que nós precisamos fazer. Não é ir lá para Brasília, ficar andando com os dragões da independência, com o Rolls Royce que o Getúlio andou, nada disso. Não vai ter cerimônia, porque a gente não tem o que comemorar.
Então nós não vamos, num governo nosso, gastar nosso tempo anistiando o Bolsonaro. Se o Bolsonaro for preso, veja só, ele causou essa treta pra ele. Não é problema nosso. Até porque o Bolsonaro, se dependesse dele, me prenderia. Então eu não teria, vamos dizer, grandes pruridos para ficar gastando tempo e capital político soltando esse cara. Muito pelo contrário, tá? Nossa conversa com o Xandão seria outra. Porque se o Xandão decidir se intrometer nos assuntos, ele vai ter um problema institucional com esse governo. E ele ou qualquer um que impedir a gente de se realizar vai estar tomando uma escolha política muito dura e muito séria. E o nosso governo vai ser muito claro. Ele vai ser um governo eleito com uma agenda muito clara e muito específica. E ele espera, dado que essa agenda está pautada pela Constituição, esse governo vai esperar que essa agenda seja respeitada. E vai fazer valer esse direito. Mesma coisa com o Congresso e mesma coisa com governadores que têm relação com o crime organizado e que vão tentar lutar contra a implementação da lei e ordem no Brasil. Estou falando disso de maneira muito respeitosa, porque eu tenho certeza que os homens nas posições institucionais vão decidir tomar as posições institucionais mais sérias e mais corretas. E esse é o nosso papel. Então, Tarcísio Gomes de Freitas, se você sonha em se tornar presidente da República para que o primeiro ato, no teu primeiro dia de mandato, seja salvaguardar, soltar um cara que vai ficar o quê? Andando no palácio te dando ordem? Que é isso que o Bolsonaro vai querer fazer, que é o que ele já faz com você no teu governo, que é o que ele faz quando ele sobe no caminhão de som. Se isso você acha que é o que um homem público tem que fazer, isso mostra muito mais que você não é um homem a serviço do Brasil, mas você é um homem a serviço do Bolsonaro. Como você já foi um homem a serviço da Dilma, um homem a serviço do Moreira Franco, um homem a serviço do Temer e um homem a serviço do Bolsonaro. E agora, inclusive, um homem a serviço do Ciro Nogueira e do Kassab. Definitivamente você não está a serviço dos 25 milhões de brasileiros que vivem sob a égide do crime organizado. É ou não é? E nós vamos recrutar os homens de bem de todo o Brasil para participar do governo. Todo mundo será. E não importa, inclusive, visão de mundo. Se eventualmente tiver um nacionalista mais à esquerda que fale, Renan, quero participar do projeto de aumento de complexidade industrial do Brasil, seja bem-vindo. Entenda que nós temos nossos princípios, nossa perspectiva, e se você respeitar isso e tiver boas ideias a agregar, você será muito bem-vindo. Tenho certeza que nacionalistas à direita e à esquerda, por mais que tenhamos discordâncias aqui e ali, e entender o que foi o nosso projeto que ganhou, eles serão muito bem-vindos para somar na construção desse Brasil sério. Eu tenho certeza que homens, já citaram outro dia o Rubão, já citaram o Ciro, meu Deus do céu, que Ciro que é o... Até o Ciro Gomes tem algumas coisas que são legais. Ele é um cara que tem um espírito público. É o Aldo Rebelo. Tenho certeza que se a gente convocasse eles a participar desse enfrentamento ao crime organizado, eles aceitariam. Você tem alguma dúvida disso, ô Riso? Não. Então quem tiver espírito público será bem-vindo. Tendo espírito público, será bem-vindo. Nós vamos construir. E entendendo essas premissas. A premissa de um governo da missão é uma premissa de um Brasil novo. De um Brasil muito diferente. E é uma ruptura com os consensos das gerações anteriores, sim. Nós não temos compromisso com as guerras da geração que vivia, eu estou do lado do MR8 e dos comunistas, ou não, eu estou do lado da Arena e estou do lado dos militares. Nós não temos nada a ver com isso. Nós ficamos com a conta para pagar dos militares e nós ficamos com a conta para pagar dos comunistas. Todos eles nos deram uma conta para pagar e um país todo fudido. Eles deram isso pra gente, tá? Nós não temos direito a nada, não sobrou nada pro brasileiro. A nossa geração sobrou uma conta, um boleto pra pagar. E eu sei que fazer piada de boleto é piada de millennial, né? Mas eu sou um millennial, então sobrou um boleto pra pagar. Sobrou uma pemba aí pra gente. E cabe a gente falar, se a conta é minha, quem paga a banda escolhe a música. Isso é tão óbvio. Isso é tão óbvio. O que isso significa para o futuro do Partido Missão? Olha só, tô permitindo que vocês sonhem, né? Eu falei só como é que seria o primeiro dia de mandato nosso, né? Então, até vou pedir, recortem aí, mandem para o Sargento Martins e para o Bombeiro Rafa, porque, sim, meus amigos cariocas, o primeiro dia de mandato nosso será no Rio de Janeiro. Dia 1º de janeiro de 2027, enquanto as pessoas estarão de ressaca após comemorar o Réveillon, né, do dia 31, lá na praia de Copacabana. Aí, meu irmão, esculacha aqui na praia. Todo mundo bêbado, tá? A galera do BOPE, da PEMERGE, do Patamo,
tá? Eu vou ver até se é possível a fazer uma cooperação com o governador de São Paulo eleito para batalhão da Rota participar da operação, convidar, se possível, membros de outras polícias ao redor do Brasil para participarmos da primeira operação de tomada de uma favela e libertação dos brasileiros que lá vivem das mãos do crime organizado. E aí, todos eles não vão participar de nenhuma ressaca. Peço desculpas aos amigos das polícias, vocês vão tomar água, vão estar tudo bem e preparados para um primeiro dia mágico na história do Brasil, para a representação de um novo pacto, tá? Só para te corrigir, você tá muito apressado. A posse é só dia 5, agora. Ah, mudou? Mudou. Ah, então meus amigos das polícias, especialmente a Polícia do Rio de Janeiro, podem comemorar o Réveillon, só não vão viajar para longe, que precisamos de vocês bem treinados e prontos para uma operação, tá? Fica aí a dica, tá? E será isso. Nós vamos, no dia 5, iniciar essa operação. E 5 vai estar o marco desse novo Brasil. Eu tô falando essas coisas que eu preciso que vocês comecem a imaginar. Vocês estão imaginando isso aí na cabeça? Vocês vão começar a imaginar, ó que Brasil diferente. Ó que lógica diferente. Tá? Nesse primeiro mês, outra coisa que nós vamos fazer é, nós vamos escolher a cidade no interior do Nordeste, que nós vamos montar uma pequena e econômica sede administrativa do governo federal. Haverá uma sede administrativa do governo federal do Brasil no interior do Brasil, especialmente no sertão do Nordeste. E lá nessa capital administrativa, o presidente da República vai despachar pelo menos uma semana todos os meses. Ele vai despachar de lá para afrontar as oligarquias que mantêm aquelas pessoas naquele estado de pobreza e coordenar as forças produtivas da agricultura, do serviço, da indústria, de modo a gente começar a levar desenvolvimento econômico em escala para a região. Significa o seguinte, chega de ver ali a região do Nordeste como basicamente um saco de gato em que você vai dar umas bolsas ali, não. Vamos ver essas pessoas como protagonistas na geração de emprego e renda no Brasil. E aí esse Brasil que a gente está falando não vai ser o Brasil em que nós vamos discutir se, olha só a migração para o sul. Não. Eu vou querer ver moradores de Petrolina falando, olha, eu quero passar aqui em Petrolina a lei do Matheus Batista, porque tem tanta gente se mudando aqui para Petrolina por conta do desenvolvimento econômico, que a cidade começou a favelizar demais. É isso que eu quero ver. Eu quero ver o atual morador de Petrolina, que está enriquecendo, preocupado que está migrando gente em massa. Tá? Ele preocupado com razão, e nós vamos ajudar ele a ter o melhor desenvolvimento urbano possível para a cidade de Petrolina, ou para Juazeiro, e para todos os produtores rurais e produtores industriais que vão ter nessa região. Esse será um dos focos do nosso governo. Outro foco óbvio do nosso governo, dado que o Brasil estará em crise, é organizar um gigantesco pacote de reformas econômicas, muito similar ao que o Milei fez na Argentina, tá? Para impedir o Brasil de quebrar. E aí vai doer em muita gente. Vai doer em empresário que vive de renúncia fiscal, mas vai ter que entrar no game. Vai doer no alto funcionalismo, vai doer em prefeito vagabundo, vai doer. Vamos ter que mexer em interesses de membros do setor e agentes do mercado financeiro brasileiro que querem viver só de renda também. Vamos mexer do privilégio, vamos mexer em gasto primário estúpido, vamos mexer em gasto mal feito. Vamos projetar, tá, o fim dessa subida desenfreada dos gastos públicos que nós estamos tendo, para que aí, cortando o gasto de um lado, a gente diminua juros do outro, ajuste contas, pare de aumentar imposto e passe a pensar em como baixar imposto no Brasil. E serão reformas que vão, novamente, trazer muito ódio contra esse governo. Só que será o ódio dos homens a sabotar o nosso governo, que serão todos esses agentes ligados a lobbies que vivem de mamata no orçamento federal, eles e o tráfico de drogas, ou seja, eles e o crime organizado juntos, enfrentando o governo que tem uma agenda nacionalista e pró-Brasil muito clara. É isso. Haverá uma reforma administrativa colossal nesse processo. Vamos fundir município, vamos fazer Câmara. Alguém me perguntou, Renan, vocês querem acabar com o município, vocês vão passar um trator em cima de estados? Não. Nós vamos passar um trator em cima de câmaras municipais inúteis, secretarias inúteis, cargos inúteis que existem pelo interior afora. Vamos reduzir em muitos e muitos e muitos bilhões de reais o gasto que nós temos com uma máquina administrativa inútil. Assim como vamos reduzir em 70%, 80% que seja o valor gasto com emendas no Brasil. Isso vai dar um espaço orçamentário nosso que, concomitantemente à queda dos juros, que a gente vai ter que será natural num processo como esse, vai dar um pouquinho de espaço para investimento no Brasil. E aí o bicho pega.
pensando em investir com marcos regulatórios sérios que permitam a construção e investimento em infraestrutura e trazendo, tá? E aí, assim, nós temos que fazer um jogo pragmático. Investimento americano, chinês, ou fazer o jogo que interessa. Quem será o polo de poder internacional que topa jogar com a gente conosco como soberanos, e não como um parque de diversões, como a gente vê com o Trump falando em terras raras, ou como a China falando em fazer ferrovia aqui. Não. Vamos tratar isso de maneira soberana, como adulto na sala. Trazer investimento gringo e fazer investimentos internos competitivos. As construtoras vão ter que ter prazo para entregar as obras, porque se não entregar a obra no prazo e vier com aquele papo, não, vou fazer um aditivo no contrato, que é aí que tá a corrupção, cara, vocês vão ser presos. De maneira muito clara, vocês vão ser presos. Construtora que vier com essa malandragem, como todas fazem as obras públicas, vocês serão presos. Pegou o contrato de uma obra, vai ter que entregar a merda do contrato da obra e a obra no prazo. Não entregou, vai dar merda. Como o Alisson Alves disse, vamos pegar a Marina Silva. Marina, você gosta da floresta? Eu vou te mandar pra uma floresta no Quênia. Eu vou te mandar pro Congo numa floresta. Floresta no Brasil, a gente cuida do nosso jeito, tá? E a sua desculpa de que você cuida de floresta não será suficiente ou vai servir de manobra para que o interesse das ONGs que você gosta sejam atendidos e aí o Brasil não explore, por exemplo, petróleo na margem equatorial. E o petróleo explorado na margem equatorial não vai gerar royalty para ser administrado pela turma do Alcolumbre no Amapá, porque simplesmente vai apenas gerar uma oligarquia multibilionária que vai ficar sugando esses royalties. Não, vai ser muito bem administrado e vai gerar um fundo soberano para investimentos sérios no Brasil, incluindo a região norte, que será contemplada por esse petróleo da margem equatorial. Certo? Eu tô falando deste tipo de Brasil que a gente precisa construir. Num Brasil muito claro e muito óbvio. E esse Brasil que investe em infraestrutura, que cria riqueza, que cria renda, que olha pro nordestino como alguém capaz de trabalhar e produzir, e não como um coitado, como um tosco, que prende e mata bandido sem a menor pena, que vai Tocantins, que vai no Acre e monta presídios de primeiro mundo. Não porque o cara vai ficar num hotel lindo, cheio de tecnologia, mas simplesmente porque ele vai dormir de maneira franciscana e rígida e vai passar o resto do dia trabalhando, e aí se não trabalhar, que vai libertar os mais jovens e os mais pobres dessa periferia da tristeza de não ter tido um pai, porque muitos desses jovens hoje não têm pai e caem no crime por conta disso, mas também da falta de possibilidade ante uma escola ruim e da presença do crime organizado. E, cara, vamos ter um primeiro ano de mandato que seria único e inigualável na história do Brasil. Se não for pra gente fazer o maior governo de todos, pra que vale estar nessa história? Estamos construindo história a cada momento. Nós fizemos o impeachment da Dilma Rousseff, fomos protagonistas e líderes nesse processo, ajudamos e fomos fundamentais na prisão do Lula durante a Operação Lava Jato, organizando manifestações, convencendo pessoas. Fomos fundamentais em passar reformas com a da Previdência. Fomos fundamentais em andar com agendas das mais diversas, como por exemplo a PEC do Teto. Fomos nós os maiores promotores no debate público da PEC do Teto, também da reforma trabalhista. Ou seja, nosso nome já está na história. Quem já fez história tantas vezes e nunca se vendeu, vai fazer mais história ainda agora que tem um partido político. Lembrando que Bolsonaro não conseguiu, nós conseguimos, e batendo todos os recordes de prazo, de número de assinaturas. E vamos, no fim do dia, se chegarmos à presidência, entregar um Brasil de primeiro mundo. Não no primeiro dos mandatos, mas abrir a rota para isso. Tá? É pedir demais? Eu não acho. Temos caneta? Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.